Hello, guys! Dando sequência à nossa aula, nós vamos continuar falando sobre conditionals. We had one class that we talked about zero conditional, first, second, and third, right? Then we had some exercises. Now we're going to be talking about real conditionals and mixed conditionals, okay? And other expressions, for example, if, unless. These expressions, essas expressões também que vão indicar uma condição, ok? É importante que vocês saibam a diferença do zero para o first, para o second e para o third, toda a questão gramatical que nós já conversamos e agora a gente vai dar sequência a esse assunto, certo? So it is your book on page number 38. Na page 38, on the top of the page, we start with real conditionals. So I have a PowerPoint presentation I'm going to share with you and we're going to discuss, okay? Guys, what is important and what I want you to do? I want you to use your book, follow with the book, ok? Acompanhem ali pelo livro. Tem alguns examples que eu não coloquei para não ficar tão repetitivo também. Of course, I didn't put everything that it is from the book, ok? Então, se tiver algo que vocês lendo depois, estudando o livro, que vocês não consigam entender, me mandem uma mensagem, ok? So, when we are talking about real conditionals, in this case, some conditionals, they seem to be more real than others, ok? Algumas são aquelas que elas parecem um pouco mais reais, elas não são tão hipotéticas. For example, if I can't sleep, I listen to the radio. Okay? So, it is often true that I can't sleep. So, I listen to the radio. É com frequência que eu não consigo dormir, então eu escuto rádio. É uma situação um pouquinho mais real, não é tão hipotética como aquela. If I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, ok? So in this case, when we are talking about these real conditionals, we can use present e present. For example, if the weather is fine, we eat outside. Yes? Se o tempo está bom, nós comemos lá fora. A gente pode usar o present continuous como present simple. So, if the kids are enjoying themselves, we just let them go and play until they are ready for bed. Se as crianças estão tranquilas, estão aproveitando, nós apenas deixamos elas brincarem, ok? So, eu tenho uma situation que é no present continuous. Então, se isso está acontecendo, eu faço tal coisa. É uma situação um pouco mais real, não é tão hipotética. Isso que eu quero que vocês prestem atenção, ok? Também pode ser o present continuous com o present continuous. If the economy is growing by 6%, then it's growing too fast. Ok? Então, se a economia está crescendo, 6%, está crescendo muito rápido. So I have the present continuous and the present continuous. Ok? Another possibility no past. Então, um past simple com outro past simple. If my father had a day off, we always went to see my granddad. Se o meu pai tinha um dia de folga, nós sempre íamos ver o meu avô. Ok? O que é? Era, se acontecia isso, nós fazíamos isso. Finish. Ok? The past simple and then the past continuous, que pode ser também. Kevin always came in to say hello if he was going past our house. Ele sempre vinha nos dizer oi se ele estivesse passando pela nossa casa. Ok? É uma real situation, uma real condition. Yes? Não é hipotético. Eu acho que isso já ficou claro agora, né? The modal verbs. If we wanted someone to fix something, we would ask our neighbor. He was always ready to help. If he got out, he was always ready to help. This is one sentence, okay? Another one.
If we go out, we can usually get a babysitter. Yes? If we go out, we can usually... Se nós saímos, nós geralmente conseguimos uma babysitter. Okay? Clear this part? Yes? Good. Very well. Next, guys, when I have the expressions, okay, and when I use different situations, okay, other words that I can use to express it's similar to if, okay, many words. I can say, okay, other expression I can use. Imagine that, suppose that, supposing that. Ok? Quando eu tô falando de coisas que might happen, que podem acontecer. Outras expressions. Providing that e provided that. Eu já estou mostrando uma condição. Right? As or so long as or on condition that. Então, nesse caso, são expressions parecidas com o if. Ok? O que eu quero que vocês percebam, guys? Vai dar uma ideia de condição também. Vai dar uma ideia similar ao if. Okay? So, examples we have here. Imagine we could all fly. Wouldn't that be fun? Yes? Imagina que todos nós pudéssemos voar. Imagine if we. Supposing you'd miss the train. What would you have done? Supposing you'd missed. Supposing you had missed. Eu sei que é o had porque eu tenho missed e o missed tá no participle. Okay? You can borrow my bike providing or provided you bring it back. The same, okay? Providing or provided, similar. I'll give you the day off on condition that, como eu disse no primeiro vídeo, on condition that, já coloca junto, ok? You work on Saturday morning. Então, você pode ter um day off, ok? Com a condição que você trabalhe Saturday morning. You are welcome to stay with us as long as or so long as you share the expenses. Okay? Então, você pode ficar conosco, mas you have to share the expenses. Okay? And I can put the two, as long as or so long as. Guys, copiem todos esses, façam as anotações que esses são similares ao if, que vai dar essa ideia de condição. Very important. Okay? Good. The next, unless, a menos que. So when I use the expression as similar to if not, okay? Que é o mesmo sentido de except if. For example, come tomorrow unless I phone you. Vem amanhã a menos que eu te ligue. Então, se eu não te ligar, você pode vir. Ok? So, come tomorrow unless I phone you. Se eu te ligar, não venha. That's the idea. I'll take the job unless the pay is too low. Ok? If the pay isn't too low, I'll take the job. Então, se o pagamento não for muito baixo, eu vou aceitar o trabalho. Então, é bem essa ideia do unless. É a ideia do except if, okay? Or if not, correct? Good, this is the except. Guys, here they use in case, let me move myself here. I'm going to put myself down here. So in case and if, they are quite used in a different ways in British English, okay? For example, olha só, daí tem aquela diferença do British English para o American English. Numa sentence, numa frase, interpretação de texto, vocês vão conseguir entender se é uma conotação um pouco mais irônica or not, ok? For example, let's buy a bottle of wine in case George comes. Ok? Então, a gente já vai comprar uma bottle of wine, porque de repente o George possa vir. Ele pode chegar mais tarde, ok? Or, let's buy a bottle of wine if George comes. Nessa segunda, let's buy a bottle of wine if George comes. Se o George vier, nós iremos comprar uma garrafa de vinho. Se ele não vier, nós não compraremos a garrafa de vinho. Ok? A diferença do in case e do if?
In case, caso ele venha, ok? E se ele vier, ok? So let's buy a bottle of the wine. In case he comes, a gente vai ter essa bottle of the wine, ok? If I say let's buy a bottle of the wine, if he comes, ele vai me ligar, vai dizer se vai vir e daí a gente vai comprar a bottle of wine or not, ok? In American English, it's same. In case you are free this evening, give me a call. So, in case you are free this evening, give me a call. If you are free this evening, give me a call. It is just the same. Okay? Correct? Good. Future time clauses, okay? When we are talking about the future, we use a present tense after. Copia lá. Depois de as soon as, when, until, before e after. Okay? I am going to use the present tense depois dessas expressions, ok? Esse present pode ser simple present, present continuous ou present perfect. Faz essa anotação ali também. Então, depois dessas expressions, eu vou usar o present. Só que o present pode ser simple present, present continuous ou past perfect. Por isso é que é importante lá no início, quando a gente estuda os tempos verbais separadinhos, right? So, I'll be ready as soon as I've had a cup of coffee. Okay, present perfect. I'll be ready as soon as I've had a cup of coffee. Ok? Então, eu estarei pronto depois que eu já tiver tomado a minha cup of coffee. In the morning, to go to work, I won't be tired, ok? Text me when your train is coming into the station. When, quando o trem estiver chegando, eu tenho um present continuous. Okay? I'm not going to buy, oops, sorry guys. I had a little problem here. Let's see if I can go back. Yes, okay. Now it's okay, let's go back. So, here. I'm not going to buy a new model, okay, unless let me see the example we have here. Okay, I'm not going to buy the new model until the price has gone down a little, okay, until the price has gone down a little. Again, we have the present perfect. I'll have a quick lunch before I leave. Present simple, okay, the before. After I graduate from college, I'll probably take a year off and travel, okay? Correct? After I graduate, é depois do after, tá? Aí vocês vão dizer, ai, teacher, mas aí tem o I will probably, ok? Mas o que a gente tá falando do future time clauses que vai no present é depois das expressions, as soon as, when, until, before e after. Olhando lá, tem after I graduate, ok? Que tá assim ali no present. Ok. Now, when we are talking about the conditionals, okay? Remember what we talked? If the weather improves, okay? Então, ele pode ser likely or unlikely to happen. So, if the weather improves, we'll go for a walk, okay? It is possible, it is likely that the weather will improve. Então, é possível que o tempo melhore, que a gente tenha um dia melhor e tananã. Okay, I'm going to put myself here. If the weather improved, okay, we could go for a walk. Já não está muito certo, né? Tá, se o tempo melhorasse, a gente poderia ir. Então, quando eu uso no passado, já é um pouquinho mais unlikely. Eu não tenho tanta certeza. Aí sim, guys. If the weather had improved, we could have gone for a walk. Aí sim. Se o tempo tivesse melhorado, nós poderíamos ter ido. Aí já é impossible. Eu já sei que o tempo não melhorou. Ok? Very important. Acho bem importante que vocês peguem essas 3 expressions, que vocês consigam ver o que é likely, unlikely, impossible. Ok? Então, no primeiro, if the weather improves, eu tenho o present, yes, que é o if the weather improves. I will go, aí depois eu tenho o will.
Então, if mais present will é uma ideia de likely, possível. If mais past, ok? If the weather improved, eu já tenho um unlikely, ok? E daí, quando eu tenho past perfect, da ideia do impossible, correct? Lembra? First conditional, second conditional, third conditional? Yes? Ok. Tudo isso tá lá na page 42. Vejam isso se vocês tiverem... A gente já estudou the conditional. That's why I'm not going to get into so many details. But if you need more examples or more exercises, let me know. Okay? Very important, guys. Here, the second conditionals is when we're going to imagine one possible result, que pode ser no present or no future, right? If people complained, things would change. Se as pessoas reclamassem, as coisas poderiam mudar. But people don't complain at the moment, ok? Por isso é que é aquela coisa do unlikely, ok? Porque como as pessoas não reclamam, as coisas não mudam. Yes, that's the idea of the unlikely. Okay? Good, very well. This is very important. If I were, okay? Como if, a gente vai usar o were. Finish, ok? O were, ele é mais usado do que o was. Vocês vão ver o was também. Só que o was, ele vai ser uma questão mais informal. Ok? So in this case, many people consider it more correct, especially in American English, ok? Então, e eu diria até que even in American English. So we're going to think. I have if, we are going to put were. If I were rich, I would spend all my time traveling. If my nose were a little shorter, I would be quite pretty. Okay? So in this case, I'm not going to say if my nose was. Apesar de ser o nose, que é o it. Então, eu coloquei o if, eu vou sempre colocar o were. Ok? Good. The differences, this is very nice, guys. Olha só. Se eu uso if I become, I will. And if I became, I would. Go slow, okay? We're going to use if I come, okay? Or if I become, will. Então, o if mais o present mais o will. E o if mais o past mais o would. Qual a diferença? If I become president, I will change the Congress, ok? Isso é um candidato, porque eu posso dizer, if I become president, I will do this, ok? Se eu me tornar um presidente, eu farei isso. Se eu já colocar no passado, if I became president no passado, I would change the tananã. Já é um menino lá da escola, it's a schoolboy saying, se eu me tornasse um presidente, ok, the difference? Então, quando eu uso o if I com o present, eu vou usar o will. Tem uma possibilidade de acontecer. Se eu uso if mais o past, eu vou usar o would, porque daí já não tem mais essa possibilidade. Correct? Just like this. If I win this race, I will, tananã, tananã. Quem fala é o corredor mais rápido. Agora, if I won this race no passado, I would, aí eu corredor mais lento. Ok? Will it be alright if I bring a friend? Tudo ok se eu trouxer um friend? Ok. Would it be alright if I brought a friend? Nesse caso, quando eu tenho direct request e o less direct request, would it be alright? É uma questão mais educada, ok? Would it be okay if I used your phone? Estaria ok se eu usasse o seu telefone? É uma maneira um pouco mais educada de fazer a question, ok? Good. If it was or were, ok? This is interesting. For example, eu estou falando de um evento. Let me move myself here. Okay? I am talking about one event or one situation que mudaria todas as outras. For example, aí eu posso usar o was e o were, no problems. Okay?
if it wasn't or weren't for his wife's money, he would never be a director. Ah, se não fosse pelo dinheiro da esposa, ele não, he would never be, ele não seria. If it wasn't for the children, se não fosse pelas crianças, we could go skiing. Vocês conseguem ver que tem uma condição ali, né, guys? É isso que eu quero que vocês percebam. Por isso que a gente continua chamando de conditionals, ok? No past, if it hadn't been for your help, I don't know what I would have done. Ok? In this case, would have done. Correct? Yes. Então, no past, I'm going to say, if it or if I had not been, tananã, would have, tananã. Correct? Yes. Quero que vocês saibam que essa daqui também entra nos conditionals. Ok? Esse daqui, guys, é bem formal e eu só quero que vocês percebam e saibam, não precisa memorizar, porque quando vocês verem essa expression, you are going to remember, ok? Geralmente acontece com were, had and should, ok? Eu não tenho sujeito antes, então eu vou começar a frase. Were she my daughter? Se ela fosse a minha daughter. If she were my daughter, ok? O que vocês vão entender aqui? Se uma sentence começar assim, vocês já vão ver que é um inglês bem formal. Provavelmente um inglês um pouco mais antigo também. E se tiver uma condição, pensa no if, ok? De novo. Se vocês virem alguma frase assim, vocês lembrem, é um inglês mais formal, de repente até um inglês mais antigo, pode ser num conto. E lembra dessa questão porque vai ter conditionals. Então pensa no if. Finish. Had I realized what you intended? Se eu tivesse percebido, if I had realized, okay? Should you change your mind? Should you change your mind? If you should change your mind. Se você mudasse de ideia, se você devesse mudar de ideia, ok? Então, eu vi essa forma, I'm going to think of the if. Ok? Porque já é uma condition. Yes? Guys, eu sei que é muita information. I know that is a lot. And I want you to see, e o que eu quero que vocês vejam a diferença, que os conditionals não ficam só no zero conditional, first conditional, ok? Que essas frases também podem dar uma ideia de condição. Correct? So your homework, you have grammar activities, the page 44, 45, and 46. And you have the text pages 47, 48, and 49. Okay? So this is your homework. Do the homework, my friends. Study. Let me know if you have any questions, any problems. Send me messages. Okay? Talk to you soon, guys. Take care. Do your homework. Kisses. Bye-bye.